Paz do Senhor Jesus, que essa paz possa entrar no seu lar, no seu coração, no seu trabalho, na sua casa, onde você estiver, que a paz do Senhor Jesus esteja convosco. Amados irmãos, estamos aqui no canal, tá bom, mas pode melhorar, né? Trazendo aqui uma poderosa palavra diretamente do coração de Deus para os nossos corações. Desde já deixa o seu like, né? Compartilhe nossos vídeos, atinge o sininho para notificar também as nossas mensagens. Inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva no nosso canal, divulgando e compartilhando para a glória de Deus e deixando o seu comentário, amém? Vamos aqui num texto bíblico importante, né? Neemias, né? Graças a Deus, capítulo 1, vai nos falar aqui no versículo 3, e disseram-me: o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo, né? Falando aqui, né, Neemias fez a pergunta para um dos seus irmãos, né, que andava ali, né, Hanani, para poder, como é que estava ali em Jerusalém, o povo do cativo, né? E ele falando aqui ao qual o povo andava de muita miséria, né? E os que estavam ali, o muro fendido, e outros estavam em cativo. No versículo 4 diz assim: sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus, né? E na oração, ou seja, orando ao Senhor, né, ele lembrou, né, das palavras do Senhor, né, através de Moisés, das promessas que Deus tinha feito, e ele botou ali em pauta da sua oração, né, falando para o Senhor, e também confessando os seus pecados diante do Senhor, como também de toda a nação, né, que ao qual pecamos contra o Senhor, né? E lembra da promessa, lembra que ao qual, né, que o Senhor espalharia, né, se deixasse o Senhor, mas o Senhor ajuntaria o povo. Olha só no versículo 8, ele falou assim, ó: lembra-te, pois, versículo 8, né, no capítulo 1 de Neemias, lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. Versículo 9: e vós vos convertereis a mim e guardarei os meus mandamentos e os farei. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam do cabo do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eita, glória a Deus, palavra poderosa. Isso é na oração, irmão. Isso é Neemias falando com o Senhor. Depois que de muitos dias, alguns dias, ele chorando, prostrando aos pés do Senhor, jejuando, ele orou ao Senhor, glória a Deus, né? E ele lembrou da palavra, ele lembrou da promessa, né? Graças a Deus. E ele fez confissão dos seus pecados diante do Senhor. Reconheceu que era falha, reconheceu que é pecador. E todo o povo ali pecaram e rejeitaram a Deus, né? E estava naquele momento disposto, né, a voltar, né, a trabalhar para a obra do Senhor, para que possa o povo se ajeitar, para que possa construir os muros, renovar, a restauração, os muros de Jerusalém. As portas tinham sido queimadas, né, ao fogo, né? Novas portas, né? E que naquele momento ele orou ao Senhor, e Deus naquele momento, né, ou seja, ouviu a oração do seu servo. Como assim? Aleluia, Jesus. Ele tomou partido. A resposta que teve naquele momento ao rei, quando viu o rosto do homem, ou seja, quem era Neemias? Era copeiro, como diz o versículo 11. Ah, Senhor, esteja, pois, atento os teus ouvidos à oração do teu servo, a oração dos teus servos, que deseja temer o teu nome, e faz prosperar hoje o teu servo, glória, e dar-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Eita, glória a Deus, né? Agora vamos entrar. Neemias entra na presença do rei, porém o seu rosto mudou, a sua filosofia não era mais aquele rosto alegre, não era mais aquele homem que ao qual estava na frente do rei, né, estava feliz, não, estava diferente. O rei notou a diferença do seu servo, né, percebeu que estava algo diferente na vida de Neemias, e ele contou como não teria, né, ficar triste, né, sabendo que a minha cidade, o povo estão ali, né, destruiu os muros de Jerusalém, como não teria ficar triste naquele momento. O que eu posso fazer, né, para ti? Eita, glória a Deus, né? E ele pediu cartas naquele momento, né, para liberar ele, para ir, né, reconstruir os muros de Jerusalém. E dessas cartas ele pediu carta também para ter a carta de posse. Era uma carta de liberação, que ele passara a outros reinos, outros povos, para que ele possa atravessar e passar. Então ele pediu carta, e o rei ali entregou, deu carta, e ele pediu ainda mais carta ainda, ou seja, escreveu para o rei, para que ele possa conseguir
madeiras boas, para poder ali restaurar as portas, né? E construir o muro de Jerusalém. E amados irmãos, a atitude de Neemias que possa chegar na minha vida, na sua vida, que você possa fazer a sua oração diante do Senhor, que você possa, ou seja, há momentos de pranto, há momentos de choro, há momentos de jejum, de clamor, de choro, mas também há momentos de ação, há momentos que ao qual nós temos que se levantar, há momentos que nós temos que tomar uma posição. E Neemias aqui nesse exato momento, ele toma uma posição, ou seja, ele faz uma diferença. Só que ao chegar lá, ou seja, vê com todo o material e começa ali, olha, ele rodia e vê a situação de Jerusalém, vê que estava todo em ruína, e ele ficou naquele momento, um dia, e de repente Neemias se levanta ali e começa a reconstruir os muros de Jerusalém. Muitas das pessoas ali caçoavam de Neemias, dizia muitas vezes ali, até uma raposinha pode derrubar esse muro. Muitos ali, ou seja, não acreditavam que Neemias estava fazendo. As pessoas muitas vezes não fazem, ou seja, e quando tem alguém que se disponibiliza para fazer, muitas vezes critica, vem de lhe ajudar, vai crucificar, mas mesmo assim a zombaria, Neemias não deu atentos, ou seja, da zombaria. A pergunta é: o que você está dando atento? O que você está ouvindo? O que você está fazendo mais que está ouvindo? Ou seja, muitas vezes Deus te colocou em algo, Deus falou: faça essa obra, meu filho, você está fazendo, mas você ouviu muitas vozes, de repente você começou a ficar triste, de repente aquele homem, aquela mulher que estava ativa, animada no reino, na obra do Senhor, não é a mesma, mudou a fisionomia, mudou o sistema, porque ouviu outros a caçoar, ouviu as pessoas falar que não dá conta, ouviu as pessoas que ali mangando daquilo que você estava fazendo, ou não dava conta de fazer, e muitas vezes você desistiu de fazer. Ei, é hora de erguer a sua cabeça, é hora de erguer aquilo que o Senhor te colocou para fazer, é hora de você te prontificar e tomar posição de servo. Deus te chamou para um grande propósito, assim como chamou para Neemias. Neemias era apenas um copeiro, podia dizer: pastor, mas eu não sou isso, eu não tenho um cargo eclesiástico, mas não tenho isso, não tenho aquilo. Neemias podia falar isso, as outras coisas, mas ele é apenas um copeiro, e esse copeiro agora foi a oportunidade de um canal para levantar e restaurar os muros de Jerusalém. Tem muitas pessoas em vida hoje que precisam restaurar, como também a qual Deus quer te usar para restauração. E neste momento o Senhor te convida, neste momento, para levantar aonde você estiver, para fazer a diferença e disponibilizar para a obra do Senhor. Assim também as críticas sempre vai ter, ou seja, as oposição sempre vai ter, as oposição, para que você possa parar, ou seja, aquilo que o Senhor tem colocado na tua vida. Mas esta noite Deus também dá uma palavra para você. É hora de se levantar, dar uma posição, tomar uma atitude como servo do Senhor, como homem de Deus, mulher de Deus, ou seja, fazer aquilo que o Senhor já te colocou nas tuas mãos. Ei, faça em nome de Jesus. Pastor, mas peraí, os afrontos são grandes, tem um Sanbalate, tem uns Tobias. Ei, irmão, tem muitos Sambalates, tem Tobias, é normal, tem que ter, mas eu sei uma coisa: continua fazendo aquilo que o Senhor te colocou. Ei, não perde o foco. Muitas vidas estão perecendo, ou seja, muitas vidas estão morrendo, e quando você para ouvir as vozes de Sanbalate, e quando você para ouvir e discutir ali com os Tobias, muitas vidas estão morrendo nesse exato momento, muitas vidas estão ali padecendo, e ouvindo, precisam ouvir uma reconstrução, uma restauração, uma palavra de restauração através da sua vida. Esta noite o Senhor também te chama, te convida neste exato momento para fazer um restaurador de muros, restaurador de família que possa ser restaurado, e Deus quer te usar. Toma posição nesse exato momento. E esse momento eu quero fazer a oração junto com o meu irmão, junto com a minha irmã, onde você estiver, que você coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. Eu não sei qual tipo de restauração, eu não sei que tipo de reconstrução precisa fazer, mas algo novo tem que fazer. Vai ter momento que você tem que se levantar e tomar uma atitude, uma posição de servo. E o Senhor te chama esta noite, esse momento, de ouvir essa mensagem, para tomar uma posição de servo. Ei, meu irmão, é hora de despertar. Ou o tempo de choro acabou, o tempo de plantear acabou. É momento de tomar uma posição. Ei, vai enfrentar o rei, sim. Chega, ou seja, na sua posição, no horário que tem que ser chegado, mas diante do rei, seja sincero, fala a verdade, e o Senhor vai lhe abençoar. Assim como você orou antes, Deus ouviu a oração de Neemias, e ele falou para o rei, e o rei liberou carta para ele. Assim, no nome de Jesus, o Senhor já liberou essa palavra de profetiza na tua vida. Deus já liberou essa palavra de continuar na tua vida. Deus já liberou essa palavra, ou seja, para prosperar. Deus já liberou essa palavra de a carta já foi liberada, ou seja, porque algo já foi pago, o preço foi pago. Qual foi, pastor? Jesus pagou o preço, ou seja, a
carta que ao qual estava impedindo de eu ir à frente, a carta que estava impedindo de chegar até os irmãos, ou seja, era um pecado ao qual não tinha como chegar até passar para o outro lado, mas a carta que ao qual o véu se rasgou de alto para baixo, me deu acesso até o trono, ou seja, Deus me deu acesso para chegar, porque Deus deu vitória, através de Jesus Cristo de Nazaré, o sangue do Cordeiro, ou seja, deu a libertação. Esta carta madeira que é o qual que ele pegou, é a cruz do Calvário, que é o qual para mim e para você, é esta cruz que é o qual Jesus Cristo foi crucificado pelo sangue do Cordeiro. Ei, Jesus te ama, toma posição de servo, levanta, restaura o teu casamento, restaura a tua vida secular, vida familiar, emocional, espiritualmente. É hora de se levantar. Tempo de choro acabou, é hora de despertar, tomar posição em nome de Jesus. Pai, eu oro essa manhã nessa vida, Senhor Jesus, Pai, que este homem, esta mulher que está ouvindo essa mensagem de hoje, Senhor, que seja, Pai, o Neemias atual, que seja a Neemias desse ano, desse momento, Senhor Deus, para que possa restaurar. Muitas vidas precisam ser restauradas, Senhor, e o Senhor que venha usar ele poderosamente. Não deixe que as afrontas, Pai, as oposições, Pai, venham paralisar o meu irmão e a minha irmã, mas que eles possam continuar na tua obra, no teu reino, Senhor, que o teu nome seja glorificado, que possa restaurar os muros, que possa limpar as porta para a igreja estabelecer. Deus, em nome de Jesus, pela carta que já o Senhor liberou, através do sangue de Jesus, que é o véu que se rasgou de alto para baixo, assim, Senhor, nós louvamos e bendizemos ao Senhor. Assim abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Deus, amém. Graças a Deus. Tá bom, mas pode me orar. Com Jesus sempre pode melhorar. Deixa o seu like, compartilhe nosso vídeo, ative o sininho para notificar nossa mensagem e também deixe o seu comentário aí embaixo em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus.